Então, galera, vocês estão vendo aí que eu tenho convidado algumas pessoas da Continental para fazer parte desse programa de lives, para a gente construir conhecimento juntos, porque, principalmente, eu já venho há alguns anos em parceria com a Continental, conduzindo o programa de lideranças. Eu estava fazendo as contas aqui, a gente já fez mais ou menos 34 turmas do programa de liderança, então é muita gente. Eu tive a oportunidade, o prazer, o presente de conhecer pessoas maravilhosas, de conhecer uma cultura empresarial incrível e principalmente histórias de liderança e transformações maravilhosas. E o convidado de hoje tem tudo a ver com isso. E hoje a gente vai bater um papo sobre o papel do líder num cenário de crise, numa crise nunca antes vista, quais são as nuances. Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Tem também aqui várias perguntas que já foram feitas, eu já organizei algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas ao longo da live, vocês clicam aí na interrogação que está aí embaixo e vocês fazem a pergunta, beleza? A gente vai ter um tempo para ler essas perguntas e fazer. Se der tempo, a gente vai responder todas as perguntas, tá? Se der tempo, obviamente, como é um assunto muito amplo e uma história muito especial, espero que dê tempo, mas a gente vai priorizar essa participação de vocês com certeza. Ele está aqui já, então vamos convidar o Sérgio Rocha, diretor superintendente da Continental Pneus Camaçari. Um convidado muito ilustre, com a história maravilhosa. A família Conte está em peso, já vi aqui várias regiões da Continental. Os outros convidados, sejam bem-vindos todos. Vamos ver se o Sérgio já entra aí agora, aguardando você, Sérgio. Tá entrando. Tá chegando, tá chegando. E aí, como estão vocês? Bom, aqui estou eu produzindo conteúdo para a gente poder compartilhar histórias, criar uma comunidade de conhecimento. Eu acho que o meu papel é esse e eu espero que vocês estejam gostando. A maioria das lives a gente está salvando e colocando lá no meu canal do YouTube. Então, se você não assistiu alguma live, quer assistir de novo, você entra lá no meu YouTube e você vai ver essa live lá. Deixa eu ver aqui, por alguma razão ele ainda não entrou. Eu já aceitei. Deixa eu ver. Aguardando o Sérgio Rocha. Opa, saiu. Vou botar aqui de novo. Adicionar. Acho que agora tá indo. Pronto. Olá! Chegamos! Olá. Como está você, Sérgio? Bem, corrido, mas bem. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença, dedicar um pouquinho do seu tempo, que eu imagino que agora deve estar muito corrido, para compartilhar essa história, compartilhar a sua visão num momento tão complexo, num momento tão especial. Eu admiro muito a sua história. Tive a oportunidade de já te ouvir contando a história da sua carreira em liderança e queria que você compartilhasse um pouquinho disso com a gente aqui hoje. E a gente tem várias perguntas já, viu, Sérgio? Tem uma comunidade continental aqui que está doida. Essa live muito esperada, muita gente pedindo, traz o Sérgio para ele contar a história dele pra gente. Eu queria que você começasse com isso, né? Primeiro, como é que você tá, como é que estão as coisas e um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho como foi a sua história em relação à liderança. Vamos lá. Bem, a minha história na Continental, na nossa querida Conte, né? Já esse ano vai fazer 22 anos já de história. Comecei lá em Ponta Grossa, na Contitec. Ficamos 7 anos lá na Contitec e depois apareceu um novo desafio que foi vir para Camaçari para implantar a fábrica aqui de pneus, né? No barro, né? Desde o início, do zero, né? E é uma história realmente muito especial, né? Tanto Ponta Grossa quanto Camaçari. E você começou na Conte como líder? Não, comecei na Conte. Engraçado, eu tive duas histórias na Conte em si. Quando eu comecei em Ponta Grossa foi como engenheiro, né? E aí lá eu tive vários steps ou vários cargos de liderança até assumir a responsabilidade de uma unidade. Quando eu vim para Camaçari, também vim como engenheiro, né? E refiz novamente a carreira, né? Como de gestor. E aí você, nessa trajetória de engenheiro, a gente tem muitos engenheiros que têm uma história interessante em relação à liderança, porque eles não se projetavam como líderes.
Você se projetava como líder? Teve momento na sua carreira que você pensou assim, vou ser líder, é isso ou não? Foi acontecendo? Como é que foi isso? Acho que foi acontecendo, né? A minha projeção, quando eu saí da faculdade, era ser engenheiro de automação, né? Eu tenho formação em engenharia elétrica, engenheiro de automação, para trabalhar com máquina. Aham, Mas a vida vai levando a gente para caminhos diferentes, né? E aí a formação de engenheiro hoje entra muito mais como uma base para tomada de decisão, com um pensamento mais analítico, mais estruturado, né? Mas hoje a engenharia é suporte, né? Não é aham. o fim mesmo. Essa virada de chave te assustou? Ou foi uma coisa que você meio que, ah, eu vou testar, vou me colocar nesse lugar? Como foi essa Ela, virada? ela assusta de início, né? Porque quando você começa a ter experiência com o ser humano é algo diferente. Uhum, Aí a gente tem que ir lá para o nosso background da educação familiar, que nos dá uma base, a educação religiosa, que nos dá uma base, como tratar o outro, o próximo ser humano. sim. Mas é com o tempo que a gente realmente vai aprendendo como fazer, como lidar, o que fazer, né? Aham. E você partiu para quantos liderados? Eu acho que é uma trajetória que foi crescendo, né? E de Uhum. repente agora você cuida de um contingente muito grande. Muitas pessoas estão envolvidas aí na sua liderança, né? Eu comecei, quando estava em Ponta Grossa, eram 4 liderados, né? Então, hoje já é um pouquinho mais, né? São 2.300. Uau, uau. E o que que muda, Sérgio? Como são as dimensões, assim, sair de um plano mais tático para uma posição mais estratégica? Eu acho que são muitas mudanças aí, né? De visão, de como Uhum. você vê o seu dia a dia. Muda demais porque você sai, cada ação que você toma está dentro do ambiente mais ou menos controlado, porque é dentro do seu mundo ali, né? E quando Sim. você vai para uma parte de gestão, você começa a ter uma responsabilidade maior, porque cada ação sua influencia vidas, Aham. né? Tem um impacto em vidas. E quanto Sim. mais vai abrangendo, mais o impacto pode ser benéfico, maléfico, pode ser a responsabilidade em cuidar do outro é maior. Aham. É muito legal ouvir sua história e tem um balanço aí que eu vejo muitos líderes lutando, tentando entender que é a hora de abrir mão do técnico para cuidar de pessoas. É um jogo, numa empresa técnica, né, numa empresa de Uhum, excelência técnica, esse é um jogo ainda mais complexo, né, porque você precisa ter muito conhecimento, mas ao mesmo tempo você entra num campo disciplinar totalmente novo, né, que é uhum. gente, totalmente menos assertivo, ele não é ciência exata, o cálculo não bate, a conta não fecha, você vai lidar com problemas que nunca tinha pensado em ter que lidar. Como foi isso Uhum. para vocês? Eu vejo muitos líderes sofrendo nesse processo. Nós, engenheiros, a gente não é preparado para isso, né? E aí entra nesse paradigma, né? Porque é tudo muito, teoricamente, é tudo muito exato, 1 mais 1 é igual a 2, e com o ser humano não é assim. Uhum, Com o tempo, a gente vai começando a entender isso com a experiência da vida, e depois tem que começar a procurar suporte, embasamento técnico, digamos assim, para cuidar de pessoas. E por isso que sim. eu comecei a ter outros tipos de formação, como leitura biológica para ler o corpo, como a Sim. pessoa se porta e os sintomas da pessoa para entender o que ela está passando, hipnoterapia clínica, coaching, vários outros tipos de formação para complementar esse olhar para a pessoa e ver além, ver dentro da Uhum, pessoa, né? uhum. Qual foi esse gatilho? Eu tenho acompanhado sua história e percebi que em um determinado momento você passou a investir bastante em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal. Você acha que isso é importante para esse exercício de liderança? E como foram esses gatilhos assim de agora eu preciso realmente me aprofundar num conhecimento das pessoas, quais são os mecanismos humanos e tal? Como é que foi isso? De fato é extremamente importante, né? E os gatilhos, eu acho que é, um gatilho vai puxando o outro, né? E quando eu assumi a direção da fábrica, que aí você começa a ter os seus clientes, porque o meu time são os meus clientes, eu estou ali para servir, né? Para ser um facilitador deles. E aí você começa a ter demandas completamente opostas e diferentes uma das outras, né? E como entender, como tratar os diferentes como diferente, né? E não como Aham, iguais. E aham, aí você começa a buscar, caramba, como é que eu vou entender agora? Né? E é interessante, quando eu estava na época da faculdade ainda, eu dava aula para adolescente de sim. inglês. E eu não Aham, conseguia entender aquelas meninas, né? Era muito complicado. E aí eu me deparei com grafologia, né? sim. Eu estudo a personalidade pela letra. Aí eu consegui entender pela letra
como é que cada uma pensava. E aí eu falei, Aham, opa, deixa eu voltar no passado e buscar técnicas que vão me ajudar a entender as pessoas, né? aham. E aí, com cada técnica que vinha e que ajudava nessa relação, né, com as pessoas, e a gente acaba buscando mais e mais e mais. Uhum. A gente tem uma relação muito difícil para o dia a dia de um líder, que é ter tempo para as pessoas versus olhar os resultados. Como foi isso nessa mudança de chave sua? Eu acredito que devem ter tido fases, né? Um momento Uhum. que você precisou se concentrar nos resultados, depois equilibrar com ter tempo para as pessoas. Como é que você foi ajustando isso? Acho que tem duas perspectivas. Uma é a liderança situacional, porque dependendo da situação, você tem que ser um determinado tipo de líder, né? Mas numa situação, digamos, normal, o que eu tenho mudado muito, e isso tem sido muito perceptivo, antigamente eu era um líder com foco em resultado. Hoje Sim. eu sou um líder com foco em pessoas que geram resultado, né? Ah, E aí isso é diferente, né? Porque sim. se eu cuidar das pessoas, o resultado vai vir e vai vir de forma mais sustentável. Ele vai vir, ele vai evoluir conforme as pessoas evoluem, né? Então é uma consequência virtuosa que vai gerando. Que legal. A gente tem trazido muito essa visão aqui de uma liderança humanizada, com essa ênfase. E eu imagino que as referências anteriores, a gente não tinha base para isso, né? Porque a gente veio de modelos que eram mais coercitivos e não tinham essa dimensão das pessoas. Você também passou por isso na sua história, de referências de liderança. Como era esse antes e como é que você vê agora? Agora, antes da pandemia, obviamente, porque aí a gente já vai entrar nesse tema Uhum, que está na ordem do dia. Mas como é que você uhum. via antes? Essa chave está realmente virando? Tá, porque cada vez a gente vê mais ela vira por uma série de coisas. Vira por causa da pandemia, que hoje a gente está indo para um novo normal. Ela gira, como a Luciana falou numa outra live com você, e por causa da mudança das gerações, Sim. né? Ela gira porque o negócio e os clientes estão mudando, as relações interpessoais e com o cliente muda. Então, tudo começa a levar para forçar a ir para uma outra mudança. E aqueles que mudam mais rápido têm vantagem no mercado, né? Sim. Você conseguiu observar resultados concretos dessa virada de chave? É perceptível do ponto de vista. Porque uma coisa que sempre eu sou provocado e as organizações são provocadas é de mostrar que esse desenvolvimento ligados a soft skills, a pessoas, gerem resultados. Isso é Uhum. observável para você, como um líder nessa posição? Sim, sim. É claro. Os feedbacks, eu recebo muito feedback positivo nesse sentido, né? E até o resultado operacional também muda, né? O Uhum. resultado operacional que a gente tem hoje na Continental é completamente diferente, é completamente perceptível como isso gera, de fato, resultado operacional, resultado financeiro, né, para a organização. Sim. E uma coisa, Sérgio, uma curiosidade aqui minha. Essa posição que você ocupa, que é uma posição que cuida de muitas pessoas, ela historicamente era uma posição que se afastava, né? Se afastava da operação, se afastava, se mantinha numa posição de afastamento, talvez para preservar-se, talvez por uma história de liderança. Como é que você vê isso e como é que você procura atuar em relação a isso? Eu acho que a liderança antiga, digamos assim, ela criava essa distância como um posicionamento de poder ou uma certa segurança. E hoje é diferente. Quanto mais próximo você está com as pessoas, se você busca para uma liderança humanizada, uma liderança com foco na pessoa, você tem que estar junto, você tem que estar Uhum, perto, né? Para uhum, criar esse rapport, criar esse vínculo, né? E isso faz a diferença, né? Então, sim. quando eu normalmente tenho essa aproximação com todo mundo na fábrica, cria um ambiente diferente, né? Um ambiente mais leve, mais solto, mais saudável. Eu tenho acompanhado, a gente fez uma live também com a Ana Cláudia, e Uhum, ela veio contando que existiram vários momentos que vocês passaram por dificuldades e crises, né? Você, uhum. você já engrossou o couro para as crises, ou você, cada crise vai tratando o contexto dela, entendendo ela? Já foram muitas, Sérgio? Várias, né? E, óbvio, cada crise é uma crise, mas com o tempo você vai engrossando o couro, né? E Aham, aí o papel do líder, que está com um couro mais grosso, digamos assim, é extremamente importante, porque o líder ele precisa dar calma para o time, né? É aquele cara que
já passou por várias crises, sabe mais ou menos para onde ir. Calma, né? E baixar a poeira, porque senão você entra no modo de desespero e aí nada sai. Você sentiu alguma mudança de tratamento quando você assume essa posição de diretoria? Como foi para você sair de um olhar tático para um olhar mais estratégico? Agora, cada decisão sua tem um impacto reverberado muito amplo, né? Como Uhum. foi lidar com isso? São decisões que precisam ser mais pensadas, precisam ser compartilhadas com o time. Como é que foi para você essa transição? Acho que o primeiro desafio é abandonar o tático, né? Porque a gente faz o tático por tantos anos e para abandonar é doloroso até, né? Uhum. E aí hoje eu tenho que usar a minha experiência do tático como embasamento para tomar de decisão estratégica. Tem que mudar Sim. esse foco, né? Uhum. E aí esse é um processo que vai lento, né? Ele tem que ser suave, né? Para não ser violento nem para mim nem para as pessoas, né? Sim. Mas hoje eu já consigo andar muito mais no estratégico de forma mais suave, né? Hoje já virou o normal, mas isso leva tempo, né? Imagino que deva ser um aprendizado de tomada de decisão, que cada Uhum. decisão tem um peso, né? Repercute na vida das Uhum. pessoas. Você acha que as pessoas também passaram a te olhar de uma maneira diferente? Eu vejo que às vezes, pessoas que assumem posições no nível mais alto, tem pessoas que têm receio de chegar perto, de Uhum. conversar. Como foi isso para você? É engraçado, a gente tem alguns colaboradores que são mais novos, né? E aí eles olham, o diretor. E aí quando eu encontro no chão de fábrica um colega, um operador mais antigo, que a gente vai, a gente se cumprimenta, abraça e tal, o cara fica olhando, pô, esse é diretor? Como é que pode? Né? Porque aquele vínculo existe, né? Então Sim. a questão agora é mostrar para os outros que chegam, cara, aqui é uma família, aqui é um Aham, ambiente diferente, a gente só temos responsabilidades diferentes, mas somos iguais, né? aham. Vocês vêm pavimentando uma história muito bonita de inclusão, de fazer a empresa ela ter uma participação maior na vida da pessoa. Como é para você essa dicotomia entre vida pessoal e trabalho? Eu sei que a posição, quanto mais a gente vai crescendo nas organizações, mais o trabalho ele se amplifica, né? Porque aí as Uhum. dimensões ficam maiores. Como é essa visão sua? Eu sei que a Continental tem várias iniciativas que aproximam família e tal. O Family Day é um programa incrível de vocês. Eu acho muito bonito. Deve ter um monte de gente aí que participa disso. Eu já vi histórias emocionantes disso. Uhum. Como é isso para você? Eu acho que é essencial. Primeiro que a gente trata a Conte como uma família, né? A gente fala que nós somos uma família e é engraçado que nos momentos de crise que a gente está dando apoio lá e o pessoal, pô, vocês estão fazendo isso? Tá vendo como é de fato uma família, né? Uhum. E então tem que ter isso, né? E a maioria e a gente passa muito mais tempo lá dentro do que até nas nossas próprias casas. Então, se não houver esse ambiente saudável, esse ambiente gostoso, né? E é engraçado nesse momento de pandemia, eu vejo o pessoal trocando mensagem, ou postando no Instagram, pô, velho, eu tô com saudade de vocês, tal, né? Então, justamente porque existe esse sentimento. Ô Sérgio, eu vi um comentário agora que eu não posso deixar de fazer, que alguém postou uma foto de uma unidade da Continental e postou a portaria assim. Aí alguém escreveu, que saudade de passar por essa catraca. Eu nunca Pois imaginei que eu é. ia ver um comentário desse. Uhum. Que saudade de passar por essa catraca. Sensacional. Esse é um sentimento de pertencimento que é Sim, construído ao longo de tempos, né? Eu me lembro que eu exatamente. acompanho a planta de vocês desde o começo, desde aqui desse. E no começo não foi assim, né? Eu Não. imagino que foi uma transição muito grande, inclusive na comunidade. Eu ouço Uhum. histórias do pessoal falando que no começo da Continental existia uma certa resistência. Hoje o cara para abastecer na região de Camaçari e a comunidade fala assim: pô, você trabalha na Continental, pô, bota meu Uhum. currículo aí, eu quero que alguém da minha família entre nessa empresa e tal. Como Uhum. foi essa mágica aí, esse exercício duro, difícil de fazer essa transição para uma empresa que é admirada, desejada? Acho que o fato da gente estar por 5 anos consecutivos na Você SA como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no país é isso, né? Reflete isso, do reconhecimento que a gente tem dentro da comunidade. E isso é pela valorização das pessoas, pela importância que cada um tem, por esse sentimento de família, por esse sentimento de pertencimento que é notório dentro do grupo continental e Camaçari se sobressai mais ainda, né?
um monte de ação que a gente faz cuidando realmente das pessoas, né? E aí você vai semeando, 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 e depois vem a colheita, né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho, Sérgio, desse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho Uhum, que um momento da história nunca antes visto, um momento que abala nossas estruturas, um momento de instabilidade. E aí emerge o papel de uma figura que ela tem uma posição central, ela é quem influencia as pessoas, quem cria uma atmosfera para as pessoas se sentirem mais ou menos seguras ou entender tudo que está acontecendo. O que uhum. você entende como papel do líder num cenário, eu não vou nem dizer de crise, porque eu acho que existem vários tipos de crise, mas num cenário que talvez muitas leituras que eu venho fazendo é de catástrofe mesmo, um cenário de uma crise sem precedentes. Como é que você vê Uhum. o papel do líder e como é que você tem lidado com isso? O papel do líder ele é essencial nesse momento, né? Porque ele é onde todo mundo vai estar focando nele para dizer, sim, o que que vai acontecer, né? Acho que esse momento é crítico onde a gente precisa criar um ambiente seguro, um ambiente tranquilo e um ambiente justo. E a Uhum, gente comunica muito. Nesse momento agora de crise, a gente tem comunicado muito, muito, muito com os líderes, fazendo live, fazendo e-mails, fazendo comunicados, todo tipo de canal possível a gente está usando para mostrar o que a gente está fazendo e explicando por que a gente está fazendo. É sim. interessante que nós somos duas fábricas, uma fábrica voltou em pleno e a outra nem tanto, Uhum, e aí a gente teve conversa com todo o pessoal do administrativo, e agora eu estou conversando com os operadores e explicando para eles, ó, o mercado está assim, por causa disso, a nossa evolução de vendas foi assim, e por isso a gente teve que tomar essas decisões. Entenderam? Ah, agora eu entendo. Então, acho uhum, que essa transparência, essa verdade que a gente vive, é que torna o ambiente mais tranquilo. Ou seja, ele uhum. sabe onde que está indo e sabe por que está indo nesse caminho, né? E quando a gente fala que o nosso plano é cuidar, então, quando você cria essa transparência, essa verdade, fala, ok, o plano realmente é cuidar, estão cuidando de mim, né? Uhum. Eu tive uma pergunta que foi feita na live com Ana, que era, para mim, é um reflexo disso. Alguém perguntou assim: como eu posso ajudar a empresa a reduzir custos nesse momento? Quando a gente ouve alguém falar isso, é porque a implicação dessa pessoa é muito grande na organização, né? Uhum, uhum, Eu entendo que vocês construíram uma atmosfera de confiança, e aí tem vários autores que sustentam essa ideia que a confiança é o maior ativo econômico e intangível de uma liderança. Como é que uhum. você mantém e constitui essa confiança nesse cenário que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, a gente não tem uma certeza de como serão os mercados? Como é que vocês construem? Primeiro, isso é uma construção, né? Mas como é que isso Uhum. hoje se mantém vivo? Acho que a questão, a confiança, ela é muito pautada na coerência do líder. Se o líder é alguém que é coerente, né, e que ele walk the talk, aquilo que ele fala, ele faz, então você gera confiança porque as pessoas já esperam, já sabem o que vai vir dali, porque existe uma Uhum. coerência, né? E qualquer ação que a gente faz, a gente explica o porquê e como vai ser. E aí você gera engajamento. Então é algo que vem por gravidade, né? Porque todo Sim. mundo já está engajado e sabe que cada um tem um papel importante. Uhum. Eu tenho participado de alguns eventos falando sobre esse papel no momento agora dos líderes, e uma questão que sempre aparece é como o líder também cuida de si mesmo nesse cenário, né? Porque Uhum, ao mesmo tempo que você é um agente que precisa estar cuidando dessas pessoas, existe a dor do cuidador, né? É aquele que também faz parte de um cenário que é difícil, que é uhum, instável, que é estressante. Eu estou aqui fazendo lives, criando conteúdo, fazendo um monte de coisa, Sérgio, mas eu tenho aqui na vida uma série de complicações. Eu estou com uhum. tô sono desregulado, eu estou pensando como minha empresa vai funcionar. Como é que você está cuidando de você numa posição de cuidador? Acho que esse é o principal desafio, né? Ah, Porque a gente fica tão focado em cuidar dos outros que a gente acaba esquecendo da gente, né? E vira e mexe tem alguém na planta ou em casa me dando um puxão de orelha, opa, 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 ó, você tem que cuidar de você, você tem que descansar mais, você tem que malhar, você tem que fazer alguma coisa. E a gente acaba deixando isso de lado, né? Então, acho aham, que no meu caso, esse é o maior desafio, cuidar de mim, né? sim. Mas, felizmente, eu tenho pessoas que estão sempre me puxando para isso. Você tem trabalhado quantas horas? Você está 100% dedicado? Seu trabalho, imagino que deva ter
aumentado bastante. São É. muitas decisões, muitos fóruns. Uhum. Esse período com essa pandemia, e até quando a fábrica ficou parada 3 semanas, eu trabalhei muito mais do que estava trabalhando antes, né? Então, em média, 15, 16 horas por dia, a gente estava trabalhando direto, né? Sim. Então, é bem mais estressante esse momento. Uma curiosidade que eu imagino que muitas pessoas tenham, e eu tenho também, nesse âmbito estratégico, como é que vocês operam? Vocês criam um conselho estratégico, vocês criam um GT determinados em temas que vocês precisam cuidar dentro da organização? Como é esse planejamento numa situação que eu imagino deve ser um planejamento de guerra, cria uma sala de guerra para planejar áreas? Como é que funciona estrategicamente essas decisões aí para uma crise como essa? Eu tenho, num momento como esse, a gente tem um super comitê de crise, montado por uma equipe multidisciplinar, de pessoas de vários departamentos, onde eles se reúnem todos os dias para estar tomando decisão e operacionalizando aquelas coisas que são, tipo, a questão do dia a dia, que você tem que correr atrás disso. Aí eu já estou com outro grupo, com os gerentes, que é um grupo, um grupo de crise, mas com um horizonte um pouco mais ampliado, para que a gente tome decisão mais lá na frente, né, se precavendo do que vai acontecer, para a gente já estar pensando no hoje. E assim a gente vai se equilibrando. Olha só, a gente está aqui cheio de perguntas. Eu vou fazer primeiro as perguntas que vieram na caixinha que a gente abriu antes. E agora aqui eu já abri aqui, tem um monte de pergunta aqui na interrogação. Eu espero, gente, que a gente consiga responder todas. Vamos lá. Vou começar aqui com a primeira. Como manter o foco e diminuir o medo que as pessoas estão vivendo agora de perder o emprego, né? Eu imagino que, é claro, que vocês estão pensando nisso também. E aí, que dica que você pode dar? Eu acho que é justamente, primeiro, para o líder é comunicar, explicar o que está fazendo para que as pessoas possam entender e aí para poder dividir isso, né? Cada um tem um papel na organização e cada pessoa precisa entender o que eu posso fazer para ajudar nessa situação. Algumas vezes o remédio não é bom, né? Mas a gente age hoje pensando no amanhã, né? E no nosso caso a gente sempre tem dito, nosso foco é empregabilidade. Vamos trabalhar junto, né? E isso que a gente tem feito ao longo das últimas crises que ocorreram nos últimos anos. Óbvio que essa é a maior de todas, né? Mas acho que com o que a gente tem feito a gente vai conseguir. Vocês passaram até nesse processo de crise por uma negociação sindical, inclusive, né? E aí tiveram que adotar algumas medidas que estavam dentro desses debates atuais, né? Para fazer parte desse pool de decisões, né? A gente teve que fazer alguns ajustes, redução de salário, redução de horas, né? Não foi fácil, né? A gente gastou muita massa encefálica para conseguir chegar numa montagem, numa forma que fosse menos penosa para a organização, para os colaboradores, mas que fosse justa com o negócio, né? E tanto os colaboradores entenderam, o sindicato também entendeu, justamente por isso, é o sentimento de justiça, né? Sim, muito bom. Uma pergunta que tem a ver até com o que você já comentou. A comunicação do líder com sua equipe. Como você faz? Aqui, de repente, você pode dar algumas falas de como é que vocês estão fazendo a operação dessa comunicação, né? Você comentou de lives, que instrumentos vocês estão usando, que canais? Então, a gente fez lives pelo Zoom, a gente fez pelo Webex, depois a gente fez pelo Teams, que é um sistema tudo, né? nosso. O que era possível a gente fez, né? E-mail, SMS, só faltou sinal de fumaça, né? Mas a gente tentou de tudo mesmo, né? O importante é se comunicar. Tem uma pergunta aqui estratégica para você. Como é que você faz? Você pensa sempre em um plano B? Imagino que no seu nível você deva ter que o tempo inteiro projetar passos adiante, né? Ou você age de acordo com a contingência. Apareceu tal questão, como eu vou agir? Como é que você se planeja em relação a isso? Plano B sempre, né? Sempre. Só que hoje, na atual situação, nem o B está funcionando mais, né? A gente já tem que colocar o C, o D, o E, mas sempre tem que ter uma saída, né? E até o pessoal fala, a gente tem, a cada 3 meses, a gente tem reunião com todo mundo na fábrica, que a gente chama de um encontro de um pelo outro,
E quando a gente está à beira de ter uma crise, que a gente vai se antecipando, porque esse é o meu papel, me antecipar as crises, eu já falo, pessoal, nosso plano B vai ser esse, né? Então a Uhum. organização também, algumas vezes, já sabem qual é o plano B possível. Tem uma pergunta que de repente eu posso também ajudar, que é a seguinte: qual é a sua estratégia para estimular a equipe em relação aos resultados sem criar uma sobrecarga emocional? Eu acho que agora Uhum, a gente está vivendo um momento que as ansiedades diante de tudo que está acontecendo, elas prejudicam muito a produtividade, né? Como uhum. é que você tem lidado com isso? Hoje, acho que o desafio de hoje é como definir as metas nesse Uhum. cenário de incerteza. Mas a forma de tratar essas metas, eu acho que é a mesma agora ou como era no passado em um ambiente mais controlado. Primeiro, a gente tem que ter metas que sejam desafiadoras, mas sejam atingíveis. Sim. Geralmente tem alguns líderes que jogam a meta lá em cima e que simplesmente desestimula a Uhum. equipe, né? E o Uhum. pessoal esquece. A Uhum. gente precisa ter uma estratégia clara, e o que a gente faz? A gente define uma estratégia bem clara, que seja fácil das pessoas entender, e faz o cascateamento dessa estratégia, traduzindo para cada nível da organização. Porque aí Sim. eu consigo entender, eu consigo me engajar, eu consigo buscar aquilo. Uhum. Eu imagino também que essa sobrecarga emocional ela tem que fazer parte da agenda hoje, né? Porque estamos Uhum, emocionalmente desbalanceados, né? Não tem como a uhum, gente ignorar o que a gente está vivendo. Então, sim. os seus colaboradores, as pessoas que estão aí pensando em produtividade, muitas delas que estão em casa, ou tem algum familiar que pode estar passando pela doença que a gente está vivendo, ou tem alguns familiares que já perderam o emprego em outros lugares. Então, assim, tem que colocar na agenda que há um Uhum. momento de desequilíbrio emocional, né? Com certeza, com certeza. Porque esse desequilíbrio, se a gente não trata ele, ele volta com problema de produtividade, ou risco de acidente, ou risco de qualidade do produto, né? E o Uhum. que eu tenho dito, pessoal, agora é o momento da gente, a gente não tem que correr tanto, mas a gente tem que fazer certo a primeira, fazer com qualidade e com segurança. Uhum. Eu tenho visto um direcionamento estratégico muito ligado às empresas puxarem um pouco para cima a questão da saúde na estrutura da organização. Pensar Uhum, um pouco agora em como, mesmo diante de todas as necessidades produtivas, priorizar também o aspecto de saúde. Vocês também colocaram uhum. isso na agenda de vocês, nos seus planejamentos? Sim, sim. A gente tem pensado, por exemplo, em como a nossa assistente social, a psicóloga, pode atender ou suportar as pessoas que estão em casa. Uhum. Semana passada, eu estava falando com o nosso médico, o Dr. Charles. Dr. Charles, como é que o nosso... Porque a gente tem, no nosso departamento médico, a gente tem um grupo de fisioterapia para Uhum. cuidar das nossas pessoas. Só que muita gente, com esse período que está em casa, afastado, ou em home office, não está fazendo fisioterapia. Fala, vamos tentar fazer fisioterapia online, né? Para que Uhum. as pessoas consigam continuar fazendo o seu tratamento, mas em casa, cuidando das pessoas à distância. Então a Sim. gente também tem tentado pensar fora da caixa para cuidar das pessoas em casa. Eu quero aprender essa sua fórmula aí que você está fazendo atividade física. Eu estou tentando, não consigo fazer nada. Só como. Estou comendo horrores. Ó, mais uma aqui. Você acredita que essa pandemia vai mudar a nossa maneira de fazer negócios, principalmente para o seu negócio? Acredito que sim. O comércio eletrônico já era um foco nosso, né? A Uhum, gente já tinha, a gente tem a estrutura que cuida de vendas, que fica em São Paulo, que é de responsabilidade do Renato Sazano, e ele já tinha um grupo específico para e-commerce. E sim, agora, com certeza, né? Porque as pessoas aprenderam, aqueles que ainda não tinham hábito começaram a criar, e os que já tinham potencializaram esse hábito do e-commerce. Então, com uhum, certeza, esse vai ser mais um canal de compra que vai ser muito forte e que vai fazer a diferença no nosso ambiente também. imagino. Uma outra pergunta tem a ver com isso. Expectativa do mercado automotivo daqui a Uhum, 6 meses ou 2 anos? Você deve uhum, participar de alguns fóruns que devem dar alguns direcionamentos para isso, né? uhum. É muito complicado. A gente está num momento de completa incerteza. Isso vai muito dessa situação do Covid, né? Uhum, Se a gente tem uma vacina, a situação muda. Mas se a vacina só aparecer no início do ano que vem, no meio do ano que vem, ou no final do ano que vem, essa situação ela vai se perdurar. Então é um uhum, momento de completa incerteza. O que a gente tem focado é nos negócios que a gente tem hoje. As montadoras todas estão paradas, né? O setor automotivo ele
parou 99% dele. Nossa. Então, foi um baque tremendo para o nosso negócio. Por sorte, nós, como pneus, temos o mercado de reposição, que é o pessoal que tem que repor os pneus no carro. E esse tem sido um grande foco, um grande filão que a gente está de olho, porque é o mais palpável, mais real nesse Sim. momento. Uhum. Uma coisa que eu venho acompanhando desse segmento é que antigamente os planejamentos que vocês faziam eram planejamentos mais longos, né? Pensavam assim, Uhum. 1, 2, 4 anos à frente. E agora, os fóruns que eu tenho participado, os planejamentos do setor automotivo, eles já vinham encurtando. Isso tem Uhum. acontecido também, aí provavelmente agora com a pandemia deve potencializar ainda mais. Faz sentido isso? Ah, sim e não, né? Uhum. Sim, porque a gente tem que começar a colocar esse horizonte mais curto na agenda, mas a gente não vai deixar de olhar mais para frente, para ser o máximo estratégico possível. Por exemplo, segunda-feira, segunda, terça e quarta, a gente vai ter uma reunião nossa aqui com a Camaçari, com todas as plantas das Américas, para definir, para alinhar o objetivo estratégico até 2030. Então, a Uau! gente tem um objetivo para 2021, porque é o que está próximo e esse é o urgente, mas a gente não vai deixar olhar para 2025 e 2030. Né? Nossa, Porque quantas. quando, Diga, quando o diga. mercado, porque quando o mercado virar, a gente tem que estar pronto. Né? Aham. Eu fico imaginando quantas caixinhas tem que ter aí dentro, né? Porque você tem que Uhum, pensar nas pessoas, pensar no momento de agora, na produtividade de agora, e estar uhum, pensando no planejamento de 2030. É realmente multitasking total, né? É um exercício complexo você estar numa posição que demanda tantas variáveis, né? uhum. Uau. O grande desafio muitas vezes é focar, né? Porque você está Sim, com tanta caixa aberta depois para fechar. Esse aqui é o grande desafio algumas vezes. Né? imagino. Vou ver aqui mais perguntas, ó. É, como é que você vê o comportamento agora dos consumidores, né? Pensando agora, mais uma caixinha que vocês devem pensar. Como que você vê os consumidores se comportando? Nesse momento, eu estava até falando isso com um operador essa semana, nessa preocupação. Porque no nosso produto, pneu, infelizmente o brasileiro ele não compra pneu com um viés técnico, um viés de Uhum, segurança. Né? uhum. Para ele, pneu é uma coisa redonda, preta, com um buracão no meio que vai botar numa roda. Né? E imagine no momento agora onde a gente tem a quantidade de desemprego aumentando, o poder aquisitivo diminuindo, então o foco em preço vai ser ainda maior. Né? Uhum. Então, como é que a gente vai ter que tratar com esse novo consumidor? A gente não pode perder em qualidade, não pode perder na nossa tecnologia alemã, então a gente tem que baixar Sim, os nossos custos operacionais para ter um custo cada vez mais competitivo. Né? sim, sim. Uau! Mais uma aqui dessa leva. Na sua opinião, o que um líder tem que ter, independente de qualquer coisa? Se você fosse Uhum. falar características de comportamentos básicos para um líder, o que você poderia dar de dica? Uhum. Acho que o líder ele tem que ser coerente, né? Para que aquilo que ele fala é aquilo que ele faz, é aquilo que ele realmente vive, para trazer a confiança. Ele tem que ser verdadeiro, né? E tem que ser humilde, porque ele não sabe de tudo. Ele não vai saber de tudo sempre, né? E Uhum, ele vai precisar do time dele junto dele para suportar. Né? sim. Então, essa coerência, ela deve ser um exercício cansativo, né? Porque você ser esse exemplo, você ser coerente, requer um autodomínio muito grande, um É, olhar para si mesmo constantemente. exato, É um exato. exercício difícil, né? A gente vive um mundo hoje que as pessoas estão cobrando essa coerência, mesmo sem Uhum, ser, né? Muitas pessoas cobram uhum, e não são, né? uhum. É E eu, exatamente isso. eu imagino, Sérgio, que na sua posição, você é observado como um todo, né? As pessoas ficam Uhum. tentando mimetizar você, olhar e falar, não, hoje ele veio bem, hoje o É, cabelo dele está para o lado, hoje ele coçou aqui uhum. atrás. Como é que você lida com isso, ser tão observado? As pessoas tentam, quanto maior é a sua figura, a sua posição, mais observado você é. E aí vem essa questão da coerência, né? Do exercício Uhum. contínuo. É cansativo para vocês? Não diria cansativo, mas a gente tem que estar sempre em um estado de alerta. Porque Sim. algumas vezes, por exemplo, eu vou descer uma escada que eu estou com o telefone, ou vou subir a escada. Eu tenho que parar porque eu sei que eu não posso subir por questão de segurança, mas também por ser exemplo, né? Então eu não Aham. posso ser o primeiro a transgredir uma regra, né? É. E é fato. E com o tempo é que eu comecei a entender isso também, como o meu humor ou a minha forma de agir
influencia no humor de outras pessoas também, né? De uma forma potencializada, né? Então, o líder precisa ter esse olhar atento. Pô, o meu agir influencia, né? E eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem uma questão que a gente observa muito, que é uma questão de características de personalidade. A gente vê muitas figuras hoje de liderança sendo exaltadas, aqueles que são mais extrovertidos, aqueles que falam mais, versus esse tipo de perfil muito voltado para o aspecto técnico. Eu vejo que você tem uma questão disciplinar muito grande, de pensar sobre os próprios comportamentos muito grande. Como é que você vê isso numa era dos comunicadores, daqueles que falam mais? Falar é muito fácil, né? Fazer que é difícil, né? Como é que é isso para você? É um desafio, porque até então, há pouco tempo atrás, tinha um estereótipo que para você ser um líder, você tinha que ser extrovertido, né? Para movimentar a massa, etc. Né? E eu não sou uma pessoa extrovertida. Pelo contrário, eu sou introvertido. Eu tenho mudado ao longo do tempo porque é necessário para comunicar, etc. E acho que é a adaptabilidade. Sim. O que eu sinto é que algumas vezes eu gasto mais energia do que o necessário, né? Porque não é o meu modo normal, né? Então eu preciso ser mais expansivo que eu fora do meu normal. Né? Para exercitar a influência, né? Exato. Teve uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Perguntaram aqui se você acredita que um líder ele pode se permitir demonstrar fragilidades. A gente vem de um histórico de teorias de liderança, as mais antigas, lá de meados, antes dos anos 50, que era a teoria do grande homem. O grande homem era aquela figura que era uma representação de poder, ele era super-herói, ele tinha que ser firme, ele tinha que ser cheio de virtudes, ele não podia demonstrar fragilidades. E hoje a gente vem dentro de uma prerrogativa mais humanizada, da gente ser o que a gente é. Você acredita que líderes podem demonstrar fragilidade? Um líder que está numa posição muito alta, demonstrar fragilidade é um sinal de fraqueza? Se eu busco uma gestão, uma liderança mais humanizada para os meus, por que eu também não posso ser comigo mesmo? Né? Então, o líder é ser humano também. Né? Cara, demais. Eu tô feliz da vida com essa live. Você é sensacional. Vamos às perguntas. Ô, Sérgio, temos 181 pessoas. O negócio aqui tá pipocando aqui de perguntas. Vamos lá, eu vou abrir a caixinha de perguntas agora, viu, gente? Nós temos ainda 15 minutos. Vou começar de baixo para cima. Grande Léo, como um líder pode dar suporte aos colaboradores durante o home office? Esse é um tema interessante. Eu acho que o líder ele precisa estar mais próximo do seu liderado durante o home office, né? Geralmente o líder no dia a dia ele não necessariamente precisa estar tão junto, porque se o liderado precisar dele, ele vai até ele e fala. Eu acho que ele precisa criar mecanismos para estar mais próximo, para estar conversando, para ver como é que está, né? Perguntar não só das tarefas, mas como ele está em casa, né? E da mesma forma que eu tenho dito para quem está em home office, também tratar o seu cliente assim. Eu estou em casa, mas como é que eu vou entrar em contato com o meu cliente? O que você está precisando? O que eu posso fazer mais por você? Tem uma característica do home office que eu acho bem interessante, que agora, como as pessoas estão em casa, a gente está tendo interrupções humanizadas. Então, a pessoa está fazendo uma live, fazendo uma apresentação, aí entra uma criança, entra um cachorro, entra não sei o quê. E isso tem tornado as nossas vidas uma coisa até mais interessante nesse aspecto, né? Claro que a gente perde várias coisas. Inclusive, eu quero convidar vocês, amanhã a gente vai fazer uma live sobre trabalho remoto. Então, vale a pena para quem tem essas dúvidas. Tem uma pergunta aqui bem interessante. O que mudou no seu time depois dessa virada de chave de uma liderança mais humanizada? Você percebeu mudanças no seu time direto? Sim. Né? Óbvio que alguns mais do que outros, porque depende da história de vida, das crenças limitantes, né, e tudo mais, mas a gente percebe. Né? E também eu tenho que respeitar o timing de cada um, né? Porque não adianta ser humanizado, eu tenho que respeitar o timing e ir levando aos poucos. Né? Aceitar essa diversidade, né? Você exato. teve pessoas resistentes a esses modelos? Com certeza. Com certeza, né? Um time diverso é isso, né? Imagino. Vamos mais. Já tem gente aqui, pergunta a Sérgio se ele lembra dos tempos da escola técnica em Natal. Em Natal, você passou por quantos lugares? Você fez escola técnica em Natal? Eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, sou do Guarujá.
e Aham. cresci lá. E depois fui para Natal, morei 12 anos em Natal, fiz escola técnica e universidade em Natal. E aí depois eu saí pelo mundo, trabalhei em um monte de coisa, montando fábrica, montando plataforma de petróleo. E Uau. depois disso eu bati em Ponta Grossa para montar uma Kaiser, a fábrica da Kaiser. E aí eu já estava cansado de ficar pulando de cidade em cidade, e aí entrei na Continental, no Paraná. Você acha que essa abertura para mobilidade e para assumir determinados riscos faz parte de uma carreira de liderança também? Você teve muitas experiências de contextos diferentes, né? Uhum. Sim, sim, eu acho que é uma demanda, né? Muitas empresas colocam isso como uma demanda real e Uhum. também é muito benéfica, é um aprendizado muito grande, muito Sim. grande. Criou uma história grande, né? Uhum, uhum. Ó, você acha que a amizade fica prejudicada quando você assume esse tipo de posição? Pergunta interessante aqui. Perguntaram se quando você chega numa posição de diretoria, se isso prejudica aquelas amizades que você tinha construído antes de se tornar. Uhum. Boa, vamos lá, responda aí você. Eu acho que não, acho que não. Aham, Acho que é, se é uma amizade verdadeira e sincera, ela vai respeitar e vai saber separar o que é profissional e o que é da amizade em si, né? sim. Porque eu tenho amigos dentro de Camaçari, eu tenho, por exemplo, uma coisa muito interessante. Cabral hoje, Cabral é o gerente de produção da fábrica de PLT, uma fábrica Sim. de pneus de Grande seu passageiro, Cabral. né? E ele foi o meu gerente de produção, era o meu chefe como gerente de produção, né? E Aham. de repente eu passo a ser chefe dele, né? E também somos amigos, sabe? Então acho que é saber é ser profissional. E eu acredito muito que a gente tem uma prerrogativa cultural de associar amizade a Uhum. facilidades, né? Como se Exato. a amizade fosse uma permissividade para que a gente cometesse Uhum. alguns atos. E isso é uma questão Uhum. cultural, né? Sim, com certeza, com certeza. Você tem uma visão que ela é plural e multicultural. E você lida com diferentes culturas. Isso também é Uhum. desafiador dentro do seu papel de líder? Sim, porque a gente tem que meio que tratar como. Eu tenho que entender qual é a reação da pessoa e depois lá fazer o coach da pessoa. Aqui a gente não age dessa forma, a gente age de tal forma, né? Uhum. Então, para garantir essa diferença de pensamentos, percepções, entendimentos, né? Ó, tem mais uma aqui. A saúde do trabalhador vai tender a ficar comprometida. Como já vemos, alguém está perguntando se você acredita que esse trabalho remoto, esses novos modos de trabalho vão comprometer a saúde, como vem acontecendo em muitos trabalhos de freelancer, porque o Uhum, freelancer ele tem uma menor estrutura de resguardo trabalhista, eu imagino. uhum. Você acha que Não, tem alguma relação? eu acho que não. Eu acho que como a gente fala, é o novo normal. Então, a gente vai criar situações para fazer com que esse trabalho de home office ele seja benéfico e não maléfico. Então, hoje, por exemplo, eu estava até conversando com a Ana sobre ergonomia em home office. Como a Uhum. gente promover ergonomia no home office, né? Então, é adaptação, adaptação constante. Eu acho que vem vindo crescente um receio muito grande de que o trabalho remoto ele chegue associado a uma precarização de outros aspectos, né? Aí eu Uhum. acho que é uma regulação que o mundo vai ter que ir descobrindo, né? Como Sim, manter o sim, trabalho remoto e manter uma estrutura saudável, né? Cabe às pessoas sim. também trazerem isso à tona, né? Com certeza, com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui bem provocadora. Como você consegue manter essa capacidade de colocar no lugar do outro e a humanidade em uma lógica que muitas vezes privilegia o resultado, né? Uhum. É o foco na pessoa que vai gerar o resultado. Então, se eu tenho foco na pessoa, eu tenho que entender como é que ela vai absorver isso, como é que ela vai viver isso, né? Acho que esse é o princípio básico. E eu acho que faz parte dos negócios ter essa dualidade, né, Sérgio? É uma Uhum, dualidade que nos faz o tempo inteiro despertar para diferentes direções, né? Tem que ter uhum, um resultado que faça o negócio funcionar e, simultaneamente,
trabalhar esse lado humano, construindo saúde, impactando positivamente a vida das pessoas. É uma lógica que coexiste, né? Não é excludente, Sim, né? sim. E é exatamente o momento que a gente está vivendo hoje, né? Quando, com o impacto de faturamento que a gente teve, com férias coletivas, com todo o comércio parado, então a gente primeiro viu, ok, o que que eu posso fazer para minimizar o impacto das pessoas? Eu posso ir até aqui. Se eu for a mais, eu impacto com o negócio. Então vamos fazer o balanceamento dessa situação. Ó, tá virando uma festa paralela aqui a nossa live. O Ah, pessoal da Conte, Sérgio, se reencontrando. Que legal, cara. Maravilhoso. Deixa eu ver mais uma aqui. É, todos nós temos alguém como fonte de inspiração. Você teve alguém que foi alguém que te inspirou a esse caminho de liderar? Quem são seus role models, seus modelos? a gente, no tempo, né, a gente sempre vai pegando um exemplo aqui, um aqui, um acolá, e o meu exemplo mais recente é o Dave Johnson, né, que foi um plant manager que teve aqui, que ele tinha uma habilidade fantástica de gerir o caos, gerir a situação de uma forma, era um verdadeiro maestro, né, uma pessoa que é um americano, mas que viveu no Brasil muito tempo e que trabalhou em 12 países diferentes. Imagine a bagagem que essa pessoa tinha. Então, ele realmente é um modelo de gestão. Ter uma pergunta relacionada aos seus parceiros de atuação estratégica, especialmente o RH. Tem um público grande aqui que é da área de RH. Como é que você lida com o RH enquanto parceiro para esse cenário e também para as suas decisões ao longo do dia a dia, né? Numa liderança situacional, a gente precisa fazer parcerias situacionais. Se eu tenho um Uhum. momento de crise, como, por exemplo, há 2 anos atrás, a gente teve o apagão no Brasil. O meu parceiro estratégico naquele momento era a engenharia. Nesse momento agora, o meu parceiro estratégico tem sido o RH. Então, a Patrícia está colada comigo 100% do tempo, né? Ela tá aí com Ela, a gente. Beijo, Paty! então, nesse momento, o parceiro estratégico de longe é o RH. Né? O sobrenome dela, Paty Guerreiro, deve estar guerreando com você aí, lado a lado, né? Uhum, com certeza. Deixa eu ver mais uma aqui. É... o líder de uma multinacional, ele impacta toda uma comunidade. Vocês Uhum. pensam também nas empresas parceiras que são impactadas por esse cenário? Eu vi que a Continental tem alguns trabalhos com as empresas que estão no entorno dela. Como é que vocês Uhum. estão lidando com essas questões? Com certeza, a gente tem essa noção, a gente entende que a gente impacta em 2.300 famílias diretas e mais, provavelmente mais 1.500 famílias indiretas. E um exemplo disso, quando a gente estava nas férias coletivas, só o armazém que estava fazendo o embarque de pneus. E foi justamente naquele momento onde tudo parou. E a gente viu os caminhoneiros que chegavam para transportar os nossos pneus, eles não tinham o que comer na estrada. Então, opa, Nossa. vamos agilizar e vamos fazer pelo menos um kit de sobrevivência com um sanduíche, com fruta, com suco, para que ele consiga encontrar o próximo ponto de parada. Então, Uhum. a responsabilidade social é constante, né, dos nossos parceiros, porque no final o nosso pneu chega com o suporte de todo mundo, conte e não Uhum. conte. Né? Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui que eu deixei ela por último, porque eu achei ela muito carinhosa e especial. Sérgio, como é que você está se sentindo diante desse caos? Você que tem tanto amor, tanto zelo pela empresa, pelos empregados, o seu sentimento de cidadão, de alguém tão dedicado a esse cuidado com as pessoas. Como é que você está aí? Eu estou me Pergunta, sentindo, eu tô me pergunta dura. sentindo bem com o sentimento de dever cumprido, sabe? Porque eu tenho consciência que a gente tem feito o máximo de fato. A gente tem se doado e, principalmente com o suporte do RH, dessa vez tem sido fantástico nesse momento que tem, porque a gente tem, o grande foco é cuidar das pessoas, né? Como a gente cuidando do negócio e cuidando das pessoas, né? Então, eu estou realmente com o sentimento de estar fazendo realmente o que é preciso fazer. Que bom. A gente está chegando ao final aqui da nossa live. Você já viu? Já passaram quase uma hora. O tempinho já está. Uhum. A gente é uma festa, Sérgio. A gente está aqui com a conte toda aqui. Os comentários são a melhor parte. É incrível. Tá rolando uma festa paralela aqui dos seus Eu tô vendo aí liderados. que tá. É, Uhum.
Os seus liderados estão se reencontrando, já marcaram festa, já marcaram um monte de coisa aqui, já falaram aqui de seu Cabral. Tem muita coisa legal acontecendo. E eu queria abrir para você deixar seus últimos comentários. Eu sei que é um tempo muito curto para a gente falar de um tema muito profundo, são muitas questões. Eu queria que você deixasse aqui as últimas dicas de como um líder em diferentes posições. Você está numa posição muito estratégica, mas aquele que está no dia a dia, aquele que está se sentindo um pouco mais angustiado, aquele líder que a sua organização precisa ter um olhar mais humanizado. Que dicas você pode dar para a gente fechar a nossa live aí com a sua visão? Eu entendo que nesse momento o papel do líder é essencial para trazer para minimizar essa angústia coletiva que a gente está vivendo. E minimizar isso é estar mais próximo do liderado, estar entendendo que cada liderado ele vai ter uma percepção do mundo diferente. A percepção do liderado, ele não vai ser igual à minha, não vai ser igual à sua, e a gente precisa respeitar isso. E respeitar isso também não é só passar a mão na cabeça, mas é ajudar ele a passar esse momento, né? A gente tem uma responsabilidade com o negócio, fato, e como é que a gente vai junto construir essa solução para que o negócio sobreviva e que todo mundo saia beneficiado disso. Então, acho que esse líder servidor agora, mais do que nunca, é necessário. Perfeito. E também olhar para si mesmo, né? Se cuidar também para que você busque um fortalecimento para cuidar das pessoas, né? Com certeza. A gente está chegando no final. Eu queria, primeiro, agradecer você a oportunidade de ouvir isso de pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão aí contribuindo. A gente tem que imaginar que isso é tudo uma grande engrenagem, um sistema muito grande que precisa sobreviver a esse cenário, né? Então, o papel de vocês é também estar na linha de frente para garantir os empregos, para que a gente tenha uma economia viva, para que a gente possa fazer com que, ao passar essa pandemia, as pessoas se sintam produtivas, façam parte dessa sociedade. Então, quero te dar os parabéns por esse trabalho, por estar na linha de frente também. Quero parabenizar, e eu acho que nada melhor do que a gente ler esse volume imenso de feedbacks para vocês entenderem o quanto vocês estão construindo uma história positiva para o mundo. Tem gente aqui de fora do Brasil, Sérgio. A galera que trabalhou na Conte, que está fora do Brasil, está escrevendo aqui, que saudade da Conte e tal. Então, eu quero te dar um abraço aqui à distância, agradecer do fundo do coração, agradecer todo mundo que está aí. Parabéns pelo trabalho, continue firme e forte, conte comigo como parceiro. Eu espero que vocês se perpetuem muito e que você tenha aí, não sei se você quer mais 22 anos, mas o tempo que você desejar para pavimentar essa história e servir como referência e inspiração para todo mundo. Aqui não há dúvida, você é um inspirador para muitas pessoas e todos eles estão escrevendo isso aqui para você. Espero que você tenha conseguido ler isso daí. Beleza? Vai ser meio difícil, mas eu que agradeço, né? Eu agradeço ao meu time fantástico que eu tenho, né? Que esse time é 10, todo mundo que está aí. E você também, por estar gerando toda essa dinâmica de conhecimento, né? Que está, nesse momento, o conhecimento, a gente está na era do conhecimento e propagar conhecimento não tem coisa melhor, né? Então, parabéns também pela sua iniciativa. Show de bola. Gente, ó, essa live vai ficar depois no YouTube. Vocês vão poder assistir de novo durante 24 horas aqui no Instagram. Depois a gente vai colocar lá no YouTube. Amanhã a gente vai fazer uma live sobre trabalho remoto, então não percam. Sérgio, muito obrigado. Boa noite. Valeu. Foi show. Valeu. Até mais. Ok. Até. Tchau. Tchau, tchau.